Efésios 6, armadura de Deus. É um texto bastante conhecido nosso, né? É um texto onde nos traz, né, algumas primícias, alguns cuidados, algumas orientações no nosso viver. A gente, né, começa o ano de 2025, né, e a gente pensa que vai ser um ano diferente, a gente vai ter, né, vai conseguir pretende realizar os nossos sonhos, né, traça novas metas, novos objetivos. A gente cria muita expectativa, né? Às vezes acontece isso, de nós criarmos expectativas diante do ano que se achegou. Mas a gente tem que lembrar que não é só o ano que a gente tem que criar expectativa. A nossa expectativa, ela tem que ser sempre o dia seguinte. Não é o ano, mas o dia. A gente lembra às vezes que, né, diante das adversidades, diante das provações, a gente às vezes fica um período muito longo, né, afastado, né? Muitas vezes a gente se sente até sozinhos, né? Ou questionando até Deus, murmurando a Deus porque a gente está passando por aquele momento de dificuldade, por aquele momento de provação. E nós esquecemos que o Senhor já deixou todas as instruções para cada um de nós. Cada um de nós já fomos instruídos, né? O Senhor vai renovando, nos capacitando cada dia, né? Se a gente buscar na instrução, buscar na palavra de Deus, tudo aquilo que a gente precisa, né? Nosso alimento, né? Nosso alimento espiritual, porque o alimento físico, né? O Senhor, Ele é o nosso provedor, a gente não pode esquecer disso. Se a gente acha que em algum momento, né, devido ao meu acordar todo dia de manhã, né, e eu vou conquistar o meu pão de cada dia, se a gente fizer isso sem pensar, sem glorificar ao Senhor, se nós em algum momento estejamos fazendo isso pelas nossas próprias forças, amados, desculpe dizer, mas você está trabalhando em vão. É essa a palavra, em vão. Se a gente for lá ver no Salmo 127, a gente vai dizer exatamente isso. Em vão vigia o sentinela, em vão aqueles que trabalham. Então o Senhor, Ele nos direciona, Ele nos conduz para Ele mesmo. Vem. Ele nos chama, Ele vai lá, nos busca e nos traz para Ele. Ele não simplesmente nos dá a salvação e fala assim, ó, segue o teu caminho. Não. Ele fala assim, vem para cá, me segue. O Senhor Jesus, Ele fala assim, ó, tome a sua cruz e me siga. Porque Ele mesmo é quem vai nos capacitar. Ele mesmo é quem vai nos ensinar. É o próprio Jesus. O Espírito Santo que foi nos concedido é o Espírito Santo de Deus. Para o quê? Para que nós possamos o quê? Crescer, amadurecer, testemunhar, ser luz nesse mundo de trevas. Sermos luz, não trevas, ou sucumbir às trevas. Nós, como luz, temos que colocar no quê? No velador, que é no alto, é iluminar. Nós somos essa luz. Muitas vezes a gente quer fazer até o bem, mas a gente quer fazer com as nossas próprias forças. Nossas próprias forças. Exatamente é o que diz lá no Salmo 127. Em vão trabalham aqueles que não depositam a sua confiança. Vamos lá só para a gente não ter o entendimento correto. Salmo 127.
27:1. É isso? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então significa, então eu não preciso trabalhar, não. Precisa. Mas você faz para a glória e honra do Senhor. Nós devemos fazer o nosso trabalho, o nosso levantar de manhã, agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais um dia de oportunidade que possamos testemunhar do Senhor, ser luz nesse mundo, né? É um momento de a gente agradecer, porque podemos ser ferramentas, instrumentos na mão de Deus. E como fazer isso? Como ser esse instrumento? Como testemunhar do Senhor? Como? De que maneira? Aí a gente vai aqui no Efésios 6:10, nos fala da armadura. Ele fala assim, começa no Efésios 6:10, ele fala assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então significa que não é na nossa força, não é no nosso entendimento. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Não é em mim próprio. Não é em mim. E na força do seu poder. Na força dele. Do próprio Senhor. Por quê? A gente vai ver agora. Revestivos de toda a armadura. O Senhor, ele fala de uma parte. Você só precisa de uma parte da armadura. Quando o Senhor diz que nós precisamos conhecer a palavra, que nós precisamos meditar na palavra, a gente até faz uma comparação de ruminar a palavra, né? Porque a gente lê, guarda na nossa memória, né? E depois a gente fica processando aquilo, procurando entender mais profundamente a palavra, o significado, o que ela quer de nós, o que ela está querendo, qual é a profundidade. Não tem aquele negócio de você ler uma vez, aí para você parece, não, é legal, um princípio bom, né? Aí você lê uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, aí você vai lendo e aquilo vai ganhando profundidade no meu e no seu coração. É isso aqui. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes o que? Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí a gente pode pensar, não, mas a minha luta é nesse mundo, não é isso? Tenebroso aqui. Amados, Satanás, ele usa o mundo, ele usa os ímpios para justamente nos afastar de Deus, para nos levar a pecar. Muitas vezes nós agimos por quê? Por sentimentos. Tomamos decisões por sentimento. Ira, medo, são os mais comuns. Ou então, quando nós estamos o quê? Depressivos, angustiados, tomamos decisões. Muito antes nós tomamos essa decisão de consultar a palavra. E aí nós fazemos o quê? Pecamos. Infelizmente é o que acontece. Porque nós não nos submetemos à instrução, à palavra. Ou às vezes até a gente conhece, mas questiona, não tem uma outra, a gente pensa assim, existe uma outra maneira melhor do que essa, porque essa daqui vai requerer de mim muito mais esforço. Esforço o quê? Espiritual, para fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente vê aqui, revestidos de toda a
a armadura toda, não é parte. Então, ler a palavra, orar, ter comunhão com os santos, reunião com os santos, né? Tem mais uma. Orar, ter comunhão, partir o pão. Essas instruções que o Senhor nos dá, não é para que nós negligenciemos algumas delas. Ah, não, eu faço isso e isso está bom. São todas. São todas. Não é parte. O Senhor não concede, Ele não capacita-nos em parte. Ele capacita em tudo. Então, quando ele fala aqui, revestivos de toda a armadura, é de toda. Então, quando ele fala em partir o pão, orar, ter comunhão, né? As orações, no repartir do pão e comunhão, e doutrina dos apóstolos, o que a gente faz? A gente está o quê? Se revestindo de toda a armadura, não é parte. Não é parte dela. Só parte. Sabe o que vai acontecer? Você vai botar o capacete para deixar o peito desprotegido. Ou vai botar a armadura e deixar a mente desprotegida. É isso que vai acontecer. Ou não vai se revestir com estudo. Em algum momento nós vamos negligenciar, porque não estamos obedecendo. Nós não estamos seguindo a orientação. Quando você vai para uma guerra, quer ver uma coisa? Vamos falar o seguinte, vamos trazer para um contexto nosso. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, como é que você vai para uma entrevista de emprego? Você vai de qualquer maneira relaxar? Vai com qualquer roupa? Não vai pensando nas possíveis perguntas que vão te fazer para que você possa poder revelar o seu conhecimento naquela área? Ou você vai de qualquer forma? Ah não, o Senhor vai te capacitar na hora. Mas como a gente faz isso? Gente, é a mesma coisa de que ir para uma guerra. Quando você está numa luta espiritual, que é o nosso dia a dia, o inimigo ele ataca todos os dias. Ele não guarda os sábados, domingos, feriados. Ele todo santo dia. Ou ao dia, dependendo do nível. Então a gente vê que quando o Senhor fala de toda a armadura, é porque nós precisamos dela em todas as suas etapas, em todas as suas partes. Porque se a gente achar que somos capacitados, não, o que eu já sei já me basta. Amados, Pedrão, num determinado momento dizia que ele, não, nunca vou te negar, não vou fugir. Pedrão depois praguejou. Amados, esses somos nós quando negligenciamos essa armadura, essa capacitação, essa instrução do Senhor. Somos nós. Nós damos um péssimo testemunho. Péssimo. Ah, lá vai o crente ali, olha lá. Ele é crente, aquele ali é crente, ó. Aquele ali é crente. Mas olha, dá trabalho. É quando nós não seguimos a instrução da palavra. Nós negligenciamos isso. Vamos lá. Porque, olha só, no 12, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra o quê? Principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aonde nós mais sentimos o peso, aonde nós ficamos mais desgastados, aonde? Muitas vezes a gente trabalha arduamente, trabalha,
chega em casa cansado, dorme, no outro dia está o quê? Está renovado. Tem dias que a gente dorme, parece que o sono, a gente dormiu e um caminhão passou em cima da gente. Esses são muitas vezes nós que durante o dia, as nossas lutas, os nossos pensamentos, as nossas adversidades, elas não engrandeceram no lado assim. Nós não conseguimos descansar quando não fazemos os propósitos de Deus. Como filhos, nós nos tornamos rebeldes, nós nos afastamos, nós negligenciamos a palavra. Nós achamos que nós podemos fazer as coisas. Esses somos nós. Então a gente vê que, quando o Senhor fala que é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, é porque o inimigo, ele é o nosso maior inimigo. Não é o nosso cônjuge, não é o nosso irmão, não é os nossos filhos, não. Ou somos nós mesmos, ou é o próprio Satanás. Muitas vezes nós somos consumidos pelos nossos próprios problemas, pelos nossos próprios pecados. Esse nos consome e a gente não se arrepende. Outro é o próprio inimigo que nos ataca. Mas se nós tivermos um coração completo e arrependido e nos arrependemos diante do Senhor, somos restaurados. O Senhor está conosco, agindo poderosamente. Agora, se em algum momento nós não nos ensoberbecermos e acharmos que somos capazes de enfrentar o inimigo sem esse preparo, coitado de nós, vamos levar ao Senhor. O inimigo, quando tentou pegar o corpo de Moisés, o que é que o anjo falou para ele? O inimigo, o anjo brigou com Satanás porque sabia que ele era poderoso. O que o anjo falou para o Satanás? Que o Senhor te repreenda. Ele não lutou contra Satanás. Então, amados, quem somos nós para enfrentar? Nós temos essa capacidade. Agora, se nós tivermos dessa forma, como vamos discorrer agora, aí é outra coisa, porque não somos nós, não é as nossas forças, não é a nossa capacitação, mas sim aquilo que o Senhor nos concedeu. E seremos sábios, seremos cuidadosos e faremos da forma correta para agradar ao Senhor. Seremos, com esse revestimento, com essa capacitação do Senhor, seremos atacados, mas o resultado será outro. Por quê? Porque nós estamos revestidos. Cada um deles vai nos revelar aonde está agindo em nossas vidas. Em cada falha nossa, onde provavelmente nós somos fracos. Vamos lá. Portanto, no 13, portanto, tomai toda a armadura. De novo, tomai toda a armadura de quem? De Deus. Não é do homem, não é do pastor, não é nada, é de Deus. A armadura de Deus. Ele que está nos capacitando, Ele que está nos encorajando, Ele que está nos fortalecendo para enfrentar essa batalha. Ele. E é com Ele que
nós vamos, não é sozinhos. Não sejamos imprudentes. Não sejamos imprudentes. Para que nós possamos resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Qual é a finalidade da armadura? Permanecer. A gente vai ver aqui que a palavra de Deus, ela fala, vai nos instruir a resistir. Não é atacar, mas resistir. Porque o inimigo é que vai fazer o ataque. Quem guerreia a nossa guerra, quem guerreia a nossa batalha, é o próprio Senhor. Não somos nós. Agora nós devemos o quê? Permanecer firmes. O que aconteceu com Jó? Jó foi atacado de todas as maneiras. Ele permaneceu firme. E ainda por cima o quê? Louvou, exaltou o Senhor. Um homem perseverante. É isso que ele está revelando o Senhor. Isso é que ele está nos aconselhando. É isso que ele está nos orientando. Perseverar. Mas não perseverar por perseverar. É perseverar no Senhor. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, a couraça aqui, ele nos traz o quê? Revestindo-nos de verdade e justiça. Então, as nossas atitudes têm que transmitir a verdade. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não pode ser talvez mais ou menos uma pequena mentirinha. Não, não existe. Um filho de Deus, não. E o filho de Deus, ele é o quê? Justo. Pois ele foi justificado. Nós fomos justificados. Nós já estamos justificados como filhos de Deus. E nós temos que o quê? Refletir essa justiça do próprio Senhor. Com verdade. Com verdade. Não adianta nós sermos, falarmos a verdade sem justiça. A justiça de Deus, a palavra de Deus, os atributos de Deus é verdade, santidade, justiça, amor. E nenhuma delas se contradiz. Nenhuma delas diverge. Pelo contrário, elas unidas engrandecem o Senhor. Elas engrandecem. Então, a nossa verdade, a nossa justiça tem que refletir o caráter de Cristo, não a nossa vontade. Ah, mas ele me fez muito mal, ela me fez muito mal. Se alguém tem que aplicar a justiça, é o próprio Deus. Ele sim é justiça. Ele é juízo. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Se alguma coisa há em nós, é Cristo. E é isso que nós devemos refletir. Amém? Vamos lá. Então, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Verdade e justiça. Calçais os pés com a preparação do Evangelho da paz. Estamos preparados para levar a palavra, refletir. Aqui, quando ele fala aqui, olha, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós vivemos o Evangelho, nós praticamos o Evangelho, nós podemos dizer o meu Evangelho, como Paulo falava, podemos dizer isso. As minhas atitudes, o meu comportamento, o meu pensamento reflete Cristo. Síndica e Vodka, elas pensavam em Cristo. Queriam fazer a vontade do Senhor. Mas elas queriam fazer do jeito delas. Tanto que veio o tempo entre eles. A gente não sabe como, mas ela é bom tempo.
instrui que deve o quê? Convergir no Senhor. Concordemente no Senhor.